Agora, Jonas, a gente está tendo uma repercussão muito grande aí no meio político por conta dessa operação, porque lembrando, como o Jonas estava contando para a gente está falando de desvio de recursos em emendas parlamentares que estão sendo alvo já há bastante tempo de toda uma contestação judicial. Ações na Justiça chegaram até o Supremo Tribunal Federal, que então tomou várias decisões para garantir a transparência na liberação desses recursos. E agora, no fim do ano, já a gente teve um destravamento das emendas parlamentares que estavam bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal, porém com uma série de condições para que se dê mais clareza de onde esse dinheiro é gasto. Então, essa operação é um elemento ali muito claro, muito cristalino, uma prova muito concreta do quanto essa busca por transparência das emendas parlamentares é fundamental, né, Jonas? Exatamente, Clarissa. Teve até um relatório da CGU, também a Controladoria Geral da União, que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, que travou esse repasse das emendas parlamentares aos estados, aos municípios que não tem registro nenhum do que, como está sendo gasto tudo isso. As prefeituras usam, mas não se sabe de que forma, não há um registro, não há um recibo, por exemplo, por isso que foi travado. A CGU enviou um relatório ao Supremo Tribunal Federal, até apontando também quais cidades que mais recebem, como que não estão sendo feitos os trabalhos. Muitas ONGs estão recebendo dinheiro e muitas obras sequer estão sendo começadas, iniciadas de acordo com a CGU. A gente fez até um levantamento também, já está no site da CNN, mostrando quais municípios são os principais que recebem as emendas parlamentares. Então, até o relatório da PF aponta isso, né, que as emendas chegam para o grupo a partir desse repasse dos parlamentares, deputados e senadores, e a partir daí, então, o grupo passa a movimentar, passa a se articular de forma muito complexa, com lavagem de dinheiro, com compra de jatinhos, com compra de imóveis. Foram 20 carros de luxo apreendidos também, que foram comprados com emendas, com dinheiro que chegou a partir de emendas parlamentares e com contratos fraudados nessas prefeituras pequenas, por exemplo, algumas não tão pequenas como Vitória da Conquista, que não é uma cidade pequena, mas também não chega a ser uma capital, a uma metrópole. Então, esse desvio que está sendo apontado pela Polícia Federal agora nessa segunda fase da operação, está detalhando como é que está sendo feito tudo isso a partir das emendas parlamentares, que está sendo alvo aí de questionamento no Supremo Tribunal Federal. Houve um acordo também com o governo federal que autorizou, houve um repasse, agora está tudo encaminhado até o final do ano. Então, essa segunda fase da operação também está detalhando mais uma vez que tudo isso está começando a partir das emendas parlamentares. Na primeira fase, isso já foi esclarecido, agora na segunda também, mostrando até que prefeituras do interior da Bahia que estão sendo alvos. Por exemplo, vamos reforçar então quem já foi preso aqui para quem está acompanhando a CNN Brasil. O operador do grupo, chamado de Carlos André, pela Polícia Federal, o vice-prefeito de Lauro de Freitas, o secretário de Mobilidade e ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Vitória da Conquista. Então, aqui a gente já tem duas prefeituras do interior da Bahia que estão sendo alvos de prisão e que são investigadas, mostrando aí duas cidades pequenas, médias, digamos assim, de médio porte, por conta do orçamento e por conta da população também, que estão sendo alvos de investigação, e agora dois gestores sendo presos preventivamente pela Polícia Federal com ordem, com a determinação, a autorização da Justiça Federal por conta dessa investigação, que aponta, nunca é demais reforçar, 1,4 bilhão de reais que a PF aponta que foram desviados, tanto dinheiro que foi desviado a partir de emendas parlamentares e que está sendo alvo de questionamento na CGU, no Supremo, e houve um acordo para essa liberação. A operação ainda está em andamento. Clarissa, os mandados de prisão foram cumpridos, os 4, mas os de busca e apreensão ainda estão em andamento. São 10 mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, em Vitória da Conquista, Lauro de Freitas e também em Salvador. Nossa repórter Camila Tícia também já trouxe informação para a gente, apurou que estava tendo essa segunda fase da operação, e a gente está acompanhando aqui de lá toda a equipe da CNN para trazer informação para quem está acompanhando. 10 mandados de busca estão sendo cumpridos, 4 mandados de prisão já foram cumpridos. Para a gente quem está acompanhando a CNN Brasil, a gente reforça a operação ainda em andamento. E o que chama a atenção também, repasso para você, é que um policial federal, um agente da PF, foi preso
preventivamente nessa operação de hoje em Salvador por conta desse repasse de informações e recebimento de mesada, é o que diz a Polícia Federal. Clarissa. Obrigada, Elijonas. Fica por aí, continua aí com a nossa apuração, que com certeza a gente vai ter mais detalhes ainda vindos aí de Brasília. Mas deixa eu aproveitar aqui, já que você citou a Camila Tícia, trazer a própria Camila para contar para a gente os detalhes dessa operação lá na Bahia. Porque como o Elijonas estava trazendo para a gente, tem desdobramentos locais. Parte das pessoas que estão sendo alvo dessa operação estão lá na Bahia. Camila, muito bom dia para você. O Elijonas já cantou um pouquinho a bola para a gente, contando que a gente já tem secretário, tem vice-prefeito envolvido diretamente aí, alvos dessa operação, que estão entre os presos agora na manhã desta terça-feira. Mostrando aí, né? Esse é um esquema de corrupção que trabalha muito na ponta, depende das prefeituras, dos agentes públicos locais, para que a corrupção consiga ser viabilizada, né? Explica pra gente em que pé que está a operação por aí. Muito bom dia para você. Exatamente, Clarissa. Muito bom dia a você e a todos. Eu estou aqui também na sede da Polícia Federal em Salvador. Desde cedo acompanhei a saída aqui das viaturas que saíram aí para poder cumprir esses 10 mandados de busca. Os 4 de prisão que foram cumpridos, como nosso colega Elijonas já adiantou, nas prefeituras aqui em Lauro de Freitas, também Vitória da Conquista. E em Salvador, além de Brasília, no Distrito Federal, essa operação que acontece nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro, sendo que desde o início do mês, a primeira fase da operação já prendeu mais de 20 pessoas, servidores públicos aí que a gente vem acompanhando, a CNN tem apurado de perto essa operação, também empresários que num esquema milionário, como você disse, aí de desvio de verbas que deveriam ser destinadas para as obras, mas foram desviadas por empresas também, esses servidores públicos. Hoje, nessa fase da operação, foi determinado um sequestro de aproximadamente quase 5 milhões de reais, o valor obtido aí por essa organização criminosa por meio dos crimes investigados, além de veículos de luxo. A gente lembra que essa operação Overclean faz parte de uma força-tarefa do Ministério Público Federal, além da PF, Receita Federal e Controladoria Geral da União, que já prendeu, como eu disse, mais de 20 pessoas. Entre esses presos está José Marcos Moro, empresário conhecido como o Rei do Lixo. O nosso colega e analista também, Caio Junqueira, esteve aqui em Salvador acompanhando toda essa operação, que a soltura dele foi determinada na última semana. Essa organização criminosa, ela é suspeita de atuar em fraudes licitatórias, também desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro, e já movimentou quase 2 bilhões de reais. Portanto, é muito dinheiro envolvido em contratos fraudulentos e obras superfaturadas. O grupo também contava com o apoio de policiais federais, como o Elijonas falou, que federal, ele também foi preso nessa operação de hoje. A gente segue aqui acompanhando, a operação está em andamento, as informações chegaram em primeira mão para o Elijonas, também para mim, que estou acompanhando aqui em Salvador. Essas prisões aconteceram também em Lauro de Freitas, que fica na região metropolitana Vitória da Conquista, no interior, aqui no sul do estado, e em Brasília, no Distrito Federal. Eu volto com você no estúdio.